1, 2, 3, win. Let's go. Vem embora aí o Michael. Ele vai pro touchdown. Touchdown New York Giants. Alô, amigo fã de esportes dos canais ESPN, um grande abraço, muito boa noite, ou quase boa madrugada, né? 11 da noite pelo horário brasileiro de verão. Estamos chegando com mais um Semana NFL, já tem New Orleans Saints e Philadelphia Eagles. Antes, eu repasso aqui com o Paulo Antunes os melhores momentos desta 9ª rodada do futebol americano. Então, sem perder tempo, vamos a Detroit Lions e Jacksonville Jaguars, Paulo Antunes. O Calvin Johnson, que perdeu um dia de treinamento aí nessa última semana, participando da partida, mas o destaque foi Michael LaShaw. Ele anotou 3 touchdowns. E o Matthew Stafford se tornando, conseguindo chegar à marca de 10 mil jardas em 37 jogos, se tornando o segundo quarterback mais rápido a conseguir o feito. Vitória fácil do Detroit. Só o Kurt Warner chegou a 10 mil jardas mais rápido do que o Matthew Stafford. E o Doug Martin, hein? Mais de 250 jardas e contra o time da cidade onde ele nasceu. Exatamente. O Doug Martin, que é de Stockton, na Califórnia, pertinho aí de Oakland, mas primeiro é o bem do passe do Carson Palmer. Olha, o Carson Palmer lançou para 414 jardas, mas ninguém falou do Palmer, porque o Dougie Boy teve 3 touchdowns de pelo menos 45 jardas, né? Esse foi de 45, esse daqui foi de 67. Olha só, achando um espaço enorme, depois fintando o jogador no finalzinho e chegando à end zone. E finalmente um touchdown de 70. Impressionante, né? Primeiro jogador na história da NFL a ter 3 touchdowns terrestres de pelo menos 45 jardas. 251 jardas no total em 25 tentativas, a terceira maior performance de um calouro no único jogo na história da NFL, o recorde do Adrian Peterson em 2007 com 296. Mas tá 35-17 e os Raiders ainda estão vivos, estão em casa e sonhando com a vitória. Brandon Myers com o touchdown e depois é o Marcel Reese entrando na end zone. E olha só essa conversão de 2 pontos. Carson Palmer basicamente sacado, lança a bola pra cima e os 2 pontos acontecem. Então é o seguinte, 35-32, lá vem Raiders, chega! Ahmad Black com a vai retornar até a linha de 21 jardas dos Raiders e os Bucks vencem 42-32. E o time que chegou à 8ª rodada como único invicto da NFL continuou invicto. O Atlanta Falcons derrotou o Dallas Cowboys. É sempre bom tentar bloquear o DeMarcus Ware. Tentar. Pelo menos. Exatamente. Ele conseguiu 1,5 sack nesse jogo. Agora são 9 na temporada, segunda melhor marca da NFL. Limpa o capacete, meu querido Matt Ryan. Bom, 6-6 e o ataque terrestre do Atlanta Falcons funcionando no segundo tempo. Não fez absolutamente na primeira etapa, mas na segunda, Michael Foram 102 jardas para ele, 27º jogo dele de 100 jardas desde que chegou aos Falcons. É o maior no número de jogos de 100 jardas na história da franquia. Bom, os 2 quarterbacks passaram das 300 jardas, 321 para Matt Ryan, 342 para o Tony Romo e o Jason Witten alcançando uma marca histórica. É o recebedor mais prolífico da história dos Cowboys, passando o Michael Irvin, 751 recepções. E aqui o Tony Romo achando o Ogletree, né? Então faltando 5 minutos e 20, placar 16-13, os Cowboys ainda sonhando, mas aí o Jacquizz Rodgers vai conseguir 2 conversões de terceiras descidas
e vai acabar com o sonho do Dallas Cowboys. Orlando Kendrick se lamentando porque perdeu o tackle, né? Ele que faria depois uma falta na sequência dessa campanha para dar outra conversão. E olha o corte que o Jacquizz Rodgers deu nesse lance. A primeira foi 3ª para 6, essa daqui uma 3ª para 5. Então o Atlanta trabalhando o relógio. Então não deixa tempo pro Tony Romo, né? O time chuta um field goal e essa é a última jogada da partida. O Tony, coitado, né? Sendo bastante pressionado, entrega a bola para o Felix Jones, que obviamente não vai chegar na end zone, e a vitória fica com os Falcons. Falcons, e olha só, é o 15º do time da história a começar com 8 vitórias e nenhuma derrota. Dos 14 anteriores, 6 venceram o Super Bowl, 3 chegaram ao Super Bowl e perderam o título, 1 perdeu na final de conferência e 4 perderam na semifinal de conferência. Você vê esse Atlanta Falcons como um time com potencial para Super Bowl? Ou não? Eu sempre falo assim, quem vence geralmente comete menos erros. Na verdade, o futebol americano, na verdade, é muito simples. Menos faltas, menos turnovers, ganhar a batalha do turnovers você vence. E o Atlanta Falcons faz isso. É um time que não comete erros, né? E ainda mais você tem um quarterback que vem evoluindo a cada temporada. Você tem bastante potencial na posição de wide receiver, né? Foram 2 wide receivers passando das 100 jardas nessa partida. E o Michael Turner agora começando a correr bem. Então isso é ótimo. Vamos dar uma olhada aqui na goleada da rodada. O Chicago Bears, conhecido pela sua forte defesa, 51 pontos contra o Tennessee Titans. Melhor marca dos Bears desde 1980 e o time forçando 5 turnovers e ainda bloqueando punts, né? Quer dizer, o McManus com o bloqueio, Corey Wooten com o presente, 7-2 Chicago. E que tal o Devin Hester? Ainda não retornou um chute para touchdown esse ano, mas aqui olha o que ele faz. Vai pelo meio e leva a bola até a linha de 7 jardas. É quase isso, né? Não é um touchdown, mas é quase isso, retornando o chute. A defesa do Chicago já roubou 28 bolas na temporada. E o Brian Urlacher levando para touchdown. 8 touchdowns que não foram do ataque, né? Da defesa e dos times especiais. Quer dizer, o ataque nem precisa anotar touchdowns, né? Os especialistas e a defesa já resolvem isso. Mas Jay Cutler e Brandon Marshall também gostam de uma festinha, na verdade. 3 touchdowns para o nosso querido Brandon Marshall, 9 recepções, 122 jardas. Foi bem fácil para os Bears. Os 3 touchdowns, a maior marca da carreira do Brandon Marshall. E mais um turnover forçado aqui pela defesa do Chicago Bears e retornado. É impressionante como o Charles Tillman, ele vai dar um soco na bola. É impressionante como ele força fumbles. Não tem cornerback melhor na NFL forçando fumbles. A freguesia continua. A 10ª vitória seguida do Baltimore Ravens em cima do Cleveland Browns. Ray Rice. Olha só o Ray Rice, empolgadinho ele, né? 98 jardas em 25 tentativas. Aqui, ó, tá 14-12 e Cleveland vai lá e chuta um field goal. Só que tem falta contra o Baltimore. Tá? Então o Cleveland fala assim, não, vamos aceitar a falta, vamos tentar o touchdown. Aí vai ter o touchdown do Cleveland, mas dessa vez tem falta contra o Cleveland. Ai, Deus do céu. Então não vale o touchdown. E o dono falando, oh my Vou arrancar meus cabelinhos. God. Então Cleveland tem que chutar o field goal. E aí Baltimore, faltando um pouquinho mais de 4 minutos, já estavam numa fria, né? Mas aí o Torrey Smith levou pra end zone e os Ravens venceram por 25-15. E o Denver Broncos, que começou com 2 vitórias, 3 derrotas, pois ganhou a 3ª seguida, apesar do Peyton Manning não ter exatamente a manicure mais bonita do mundo. Né? Exatamente, o dedão tava bem feio, né? Imagina se tivesse bom. Bom, depois do touchdown do Eric Decker, o Trindon Holliday com o retorno de kickoff mais longo da história do Denver Broncos. Run, Forrest! Run, dear! 105 jardas para o baixinho. Ele tem 6'5". 6'5 não, 5'5". 5'5". Que dá 1 metro e... pouco. 1 metro e um biscoito. Meu Deus do céu, o cara é bem baixinho, né? Mas enfim, o Peyton Manning lançando uma interceptação aqui na end zone, né? Aqui batendo um papinho com sua linha ofensiva. O Cincinnati 17-13, tava 17-10. E depois o Cincinnati
vai assumir a liderança depois dessa recepção do A.J. Green, que teve 7 na partida. É o Ben Jarvis Green Ellis entrando na end zone, 20-17. Pressão aqui no Peyton Manning, ou não? Será? Pressão no Peyton Manning? Isso existe? Chega, né? Ele cresce nesses momentos. Falta contra o Pac-Man Jones. Interferência. Então, o Denver Broncos, primeira pro gol na linha de uma jarda e é o Joe Dreesen recebendo o passe. É a 48ª vez que o Peyton Manning vira um jogo no quarto período para dar uma vitória ao seu time. É um recorde da NFL, ele passa o Dan Marino. Andy Dalton foi interceptado, teve 299 jardas, até que teve um jogo decente, né? E aí é o Peyton para realmente garantir a vitória com Eric Decker touchdown. 3 vitórias seguidas do time do Denver Broncos. E olho na tela aí para ver o Peyton Manning. Ó. Quarto período e prorrogação. Como o Paulo disse, é o cara que mais virou na história do futebol americano. 48 vezes contra 47 do Dan Marino, 42 do Brett Favre, 40 do John Elway, 35 do Warren Moon. Fiz a conta rapidinho aqui, dá 1,64 m. 1,64. É, realmente, bem pouquinho. Sim. E esse Denver Broncos, dá para chegar aonde, Paulo Antunes? Dá para chegar muito longe porque o quarterback está entrando em sintonia com o Eric Decker, Demaryius Thomas, que estão se tornando grandes wide receivers na NFL, né? Ainda tem o Joe Dreesen da vida, que recebe alguns passes, tem o Brandon Stokely, veterano, que voltou da aposentadoria para jogar com o nosso querido Peyton Manning. E a defesa? E a defesa com Von Miller, com Dumerville, a secundária jogando muito bem. Ó, é um time que empolga sim, viu? Já pensou o Peyton Manning voltando ao futebol americano depois de mais de um ano parado e levar o time ao Super Bowl? Por enquanto, parece possível. Vamos para o intervalinho e a gente volta já. 1, 2, 3, win! One, two, three, win! Ele consegue escapar, aponta, força para end zone, touchdown, Ogletree! Touchdown, Dallas Cowboys! Temos um jogo! De volta com o Semana NFL, já tem Philadelphia Eagles e New Orleans Saints no Monday Night Football, que vai invadir a sua madrugada até umas 2h30 da manhã, mais ou menos. Agora a gente segue repassando os jogos da 9ª rodada com a 5ª derrota seguida do Arizona Cardinals, que começou com 4-0. Pode isso, Arnaldo? Quer dizer, Paulo? É impressionante, né? Impressionante, mas o Green Bay Packers tá pegando fogo. E o Aaron Rodgers está numa fase simplesmente espetacular. São 15 touchdowns, uma interceptação nos últimos 4 jogos. 2 touchdowns aqui pro Randall Cobb, segundo anista que está se tornando um dos jogadores mais importantes do Green Bay Packers, viu? James Jones anotando seu 8º touchdown no ano, quer dizer, já são 8 do James Jones. O Megatron tem quantos? 1, né? Lá em Detroit, impressionante. Mas o Larry Fitzgerald fala, eu também sei receber a bola, eu também sei. E o placar 24-17 aqui no terceiro período, tá 24-7, foi pra 24-17, Arizona sonhando, mas aí a árvore de caranguejo, Crabtree, fala, chega. Única recepção dele na partida, 72 jardas, touchdown. O Carolina Panthers passou pelo Washington Redskins, foi o duelo de quarterbacks jovens, né? O número 1 do ano passado, o Cam Newton, e o RG3, que vem impressionando em 2012. E o DeAngelo Williams aqui, fantástico, né? Não tem participado tanto do plano de jogo do Carolina nessa temporada, né? Que deixa a gente até um pouquinho confuso, né? Porque ele é um grande jogador. E esse também é o primeiro touchdown do Steve Smith no ano. Como é que pode isso? Fala sério, né? Por isso que o Carolina tinha apenas uma vitória antes de enfrentar o Washington Redskins ontem. 14-3 e os Panthers pressionando o RG3 a partida inteira, né? Foram 4 sacks, Charles Johnson com 2 e o Cam Newton
achando o Omani Edwards completamente livre aqui no quarto período. Quer dizer, o Carolina estava dentro de sua própria linha de 5 jardas. Aí esse passe de 82 jardas posicionou o Newton para esse touchdown, 21-6. Tem uma curiosidade, quando o Washington Redskins perde o seu último jogo em casa antes da eleição, o partido que estava na Casa Branca perde a eleição. Então, se for assim, tchau Obama. É, exatamente. Exatamente. Então, o Mitt Romney feliz da vida com essa vitória do Carolina Panthers. Pois é. E em Nova York, antes do jogo, uma homenagem, né, a tudo que aconteceu na cidade, às vítimas da tempestade tropical furacão Sandy. E com bola oval voando, o New York Giants perdeu depois de 4 vitórias seguidas. Aqui numa terceira pro gol, o Pittsburgh se deu muito mal, né? Porque essa trombada foi legal aí do Ryan Clark. Foi até embaixo do ombro do Victor Cruz. Só que deram a primeira descida aí pros Giants e logo em seguida eles entraram na end zone 7-7. Aqui mais controvérsia, né? O Big Ben fala que o braço dele foi pra frente, deveria ter sido passe incompleto. O Michael Boley vai para a end zone para deixar o jogo 14-7. Mas a gente vê que o Menhora, ele bate no braço aqui, ó, e a bola fica frouxa e depois o braço vai pra frente. Então realmente foi fumble, touchdown válido. Mas os Steelers, eles não desistem. 20-10 e o Mike Wallace mostrando toda a sua velocidade, 51 jardas. 14-0 pro Pittsburgh Steelers no quarto período, se recuperando aí de uma desvantagem de 10 pontos para vencer por 24-20. Aqui tentando algumas graçolas, né? Empata o jogo. Ai. Se colocar o kicker para correr com a bola, bom, não funcionou, né? 20-17. Então, assim que funciona. Né? Correndo com a bola. Isaac Redman levando a bola até a linha de 1 jarda. E depois o Redman indo pro touchdown, né? Os Steelers superaram várias coisas, várias complicações nessa partida para conseguir a vitória. Lá em Nova York, hein? A primeira vez nos últimos 22 jogos que o New York Giants não pontuou no quarto período. Tava 2 jogos do recorde da NFL, mas ficou zerado ontem nos últimos 15 minutos. E olha o Big Ben em terceiras descidas nesse ano. Nos primeiros 7 jogos, aproveitamento inferior a 66%, 8,4 jardas por tentativa. Ontem, 8 de 9 na terceira descida, mais de 10 jardas por jogada, um touchdown, nenhuma interceptação. Big Ben muito bem nas conversões de terceira descida e o Washington Redskins mal, né? Ontem, 3 de 15, nos últimos 2 jogos aí, 2 derrotas do Washington, 6 de 27 na terceira descida tem sido o problema do RG3. E agora o Washington, 3 vitórias, 6 derrotas, quer dizer, para ter chance de chegar nos playoffs aí na NFC, né, que é uma conferência extremamente forte esse ano, provavelmente vai ter que vencer os últimos 7 jogos, então vai complicar. Mas o Pittsburgh Steelers agora com 3 vitórias consecutivas e o que está acontecendo lá em Pittsburgh? O time está correndo com a bola, mesmo sem o Rashard Mendenhall. É um Jonathan Dwyer que entra bem, o Isaac Redman correu muito bem ontem. O time está tendo um equilíbrio ofensivo e, como você disse, o Big Ben, excepcional em terceiras descidas. Pois é. Quem também está correndo com a bola é o Houston Texans, do Arian Foster, que ontem passou das 100 jardas e Houston ganhou do pobre Buffalo Bills. Pra tristeza do Gustavo Hoffman. Coitado do Buffalo Bills. Aqui o Matt Schaub completamente livre, né? Saiu do pocket, aí se deslocou pro lado esquerdo, aí lançou para o Owen Daniels pro touchdown. O bom filho a casa torna, Mario Williams, o líder da história dos Texans em sacks. Agora em sua primeira temporada com o Buffalo Bills conseguiu um sack, mas foi muito Arian Foster. 111 jardas, vitória Houston. Caminhão de jardas terrestres, Marshawn Lynch do lado, Adrian Peterson do outro e vitória do Seahawks, 30-20. Olha essa corrida aqui do Adrian Peterson. É impressionante os tackles que ele quebra. O cara rompeu o ligamento cruzado anterior no final da temporada passada e parece que tá 100%, né? É impressionante. Eu sei que ele não chegou na end zone, mas que corrida mais do que maravilhosa. O Russell Wilson, quarterback calouro, lançou para 3 touchdowns. Sensacional, 17-14 aqui em Minnesota. E é o Golden Tate, olha só que jogada dourada. Chegou na end zone, cruzou o pano de gol, então touchdown Não vale. importa que tenha soltado a bola depois. Não. Né? E o Marshawn Lynch, que falando em quebrar teco,
Talvez não tenha ninguém na NFL melhor que ele. Né? É o quinto jogo de pelo menos 100 jardas nessa temporada para ele. E o Adrian Peterson, terceiro jogo seguido com pelo menos 120 jardas e um touchdown. Aqui, uma partida de recordes. Andrew Luck, a maior performance aérea de um quarterback calouro na história da liga. A defesa do Miami Dolphins foi pro jogo sendo a melhor da NFL em terceiras descidas. Só que aqui o Andrew Luck converte uma terceira para 3, uma terceira para 14 e uma terceira pro gol na linha de 9 jardas. E o Indianapolis anotando seus primeiros pontos. O Ryan Tannehill, quarterback do Miami Dolphins, era dúvida pro jogo, né? Se machucou na semana passada e perdeu a maioria da partida contra o New York Jets, mas descolamos um passe maravilhoso aqui para o Ryan Tannehill e outro passe lindo para o Charles Clay. Olha, o futuro é promissor para Tannehill e Andrew Luck. 10-10 no segundo quarto e olha essa corrida do Reggie Bush. Ele tira a defesa inteira do Indianapolis para dançar, 17-10 Miami. Os dois quarterbacks juntos somaram 723 jardas aéreas, de longe a maior marca combinada entre dois quarterbacks novatos se enfrentando numa partida. E poderia ter sido pior, né? Quer dizer, o Hilton deixa essa bola escapar, os Colts chutam um field goal um pouquinho antes do intervalo, 17-13. Mas aí é muito Andrew Luck, de novo uma terceira para 16, né? E aqui saindo do pocket, lança a bola para cima, a defesa do Miami fica toda enrolada lá na end zone. E o Hilton sobe para agarrar a bola, 20-20 agora no quarto período. E o Luck numa terceira para 11, dentro de sua própria end zone, consegue a conversão com o Dwayne Allen. E depois uma terceira para 3, adivinha o que vai acontecer, né? Terceira para não sei o que, terceira para 11, terceira para 16. E o Luck sempre com as conversões. Impressionante a performance do calouro. Esse aí quase de joelhos ele consegue achar o Reggie Wayne, impressionante. E aí o Vinatieri vai chutar um field goal para deixar a partida 23-20. Que jogaço ontem lá em Indianapolis, né? E aí o Miami Dolphins tentando aqui a reação de Jabbar Gaffney na linha de 50, mas aí uma falta dos Dolphins deixou o time numa posição difícil, aqui 4ª para 15, o passe vai ser completado, mas teve falta contra os Dolphins também nessa jogada. O Daniel Thomas não alcança a marca do first down e o Indianapolis vence 5-3 na temporada. Olha o Luck, 433 jardas aéreas, recorde de um quarterback novato, quarto jogo com 300 jardas aéreas, empatando o recorde de um calouro do Peyton Manning em 1998. Luck, 5 vitórias e 3 derrotas como titular, um quarterback escolha número 1, nunca teve mais de 7 vitórias na temporada, ele pode caminhar para quebrar essa marca. E os Colts, que perderam 6 jogos seguidos em casa em 2011, têm agora 6 vitórias nos últimos 7 jogos como mandante. E o Indianapolis Colts agora 5 vitórias, 3 derrotas. No primeiro ano do Peyton Manning, os Colts terminaram 3-13. E o Manning, no primeiro jogo da carreira, lançou para 302 jardas contra o Miami Dolphins. Só que ele cometeu 3 interceptações naquela partida e os Dolphins venceram. Dessa vez a história é um pouquinho diferente. Rápido intervalo e na volta tem o jogador da semana. Não saia daí. 1, 2, 3, win. One, two, three, win. Estamos de volta com o Semana NFL para conhecer o melhor jogador da 9ª rodada do futebol americano, que não é um, são 2. Homenagens a Andrew Luck e Doug Martin, Paulo Antônio. A performance do Luck foi simplesmente espetacular. Aqui pressionado, lançando em movimento, passe preciso, 30 de 48, 433 jardas, um recorde por um calouro, 2 touchdowns. Reggie Wayne, o T.Y. Hilton, pode ter certeza que todo mundo agradece lá em Indianapolis. E o Doug Martin aqui, né, como já falamos, 251 jardas, teve uma média de mais de 10 jardas por tentativa com 4 touchdowns. Desculpa, mas melhor que isso é difícil achar.
é possivelmente a melhor performance por um running back na história da NFL. Eu sei que o Adrian Peterson tem o recorde, 296, mas são 3 corridas para touchdown de pelo menos 45 jardas e 4 touchdowns no total. Eu nunca vi algo igual. É impressionante, realmente. Vamos terminando por aqui o Semana NFL. Na sequência, você fica com Philadelphia Eagles e New Orleans Saints no Monday Night Football até as 2h30 da manhã. Tchau! Valeu! 1, 2, 3, win.